pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por favor, já deixe o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Hoje quero mostrar para vocês como eu fiz essa coelhinha charmosa. Ela é multiuso e dá para você enchê-la de bombons e doces para as crianças ou para você decorar o gramado do seu jardim e esconder as chaves nela. Olha que bacana! E como é fácil de fazer, dá para você fazer vários de uma só vez e ganhar um dinheirinho nessa Páscoa. Gostaram da ideia? Então, mãos à massa! Para fazer o corpo da nossa coelhinha, vou utilizar uma garrafa PET. Corto a parte do bico nessa marcação que as garrafas têm. Dá aproximadamente 9 centímetros. Recorto também o fundo da garrafa, aproximadamente uns 9 centímetros, para encaixar bem essa parte do fundo com a do bico. Recorto com uma tesoura, deixando bem certinho nessa marcação da garrafa. Se você preferir, poderá acertar o corte com ferro de passar roupa. Olha como fica. As duas peças devem encaixar bem. Recorto o pescoço de uma garrafa plástica dessas de vinho e encaixo no bico da garrafa PET para a extensão do corpo. Encaixo bem e pingo 2 gotinhas de cola instantânea para fixar bem. Fiz uma nata de cimento e cortei algumas tiras de tecido e as encharquei nessa nata para envolver a peça. Envolvo essa parte do pescoço da garrafa com bastante tiras de tecido para dar volume, mas tomando cuidado para não deixar pontas de tecido para dentro da garrafa. Essa parte tem que ficar livre para encaixar na parte do fundo. A parte do fundo vou envolver com tecido também, mas vou deixar 2 centímetros sem tecido, que é para encaixar na outra peça. Dá para fazer coelhinhas de vários tamanhos, utilizando essa mesma técnica. Se você prefere menor, dá para você utilizar garrafa de vinho ou de ice. Se você prefere o tamanho médio, você utiliza garrafa PET, como eu estou fazendo. Se você prefere maior, pode utilizar a garrafa de água e assim por diante. O procedimento é o mesmo. Depois de envolver as peças com tiras de tecido, limpo com um pano seco a borda da garrafa e deixo secar separados. Umedeço as partes e cubro com uma camada de massa e vou alisando com pincel e água. Acrescento um pouco mais de massa na parte das costas para que fique um pouco curvado. Para esta massa de modelar, eu utilizei as mesmas medidas de sempre. 2 medidas de cimento, uma de argamassa e uma de areia fina bem peneirada. Acrescentei água aos poucos e deixei a massa firme. Para fazer as orelhas, vou utilizar arame cozido, desse que vem 2 partes trançado. Corto um pedaço e dobro no formato das orelhas. Vou utilizar também 2 pedaços de tecido no formato das orelhas, só que um pouco maior. Vou esticando a massa e já modelando o formato da cabeça. Essa massa com argamassa é muito boa de trabalhar com ela e quase nem gruda na mão. Para fazer as bochechas, faço 2 bolas de massa, encaixo e vou alisando com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Quero ela bem bochechuda. Fixo o arame das orelhas na posição e vou chumbando com massa. Encharco o tecido na nata de cimento e fixo por cima e vou organizando com a ponta dos dedos.
Neste momento, você já escolhe a posição das orelhas. Se você prefere elas mais afastadas, de pé, mais juntas ou dobradinhas de lado. Não importa a posição, a sua coelhinha vai ficar uma fofura. Para fazer os pés, vou utilizar arame cozido também. Corto 2 pedaços do tamanho e formato dos pés, fixo na posição e preencho com massa. Já vou modelando o volume das coxas e para fazer o efeito de pelos, faço uma nata de cimento grossa, tipo cremosa, e vou dando batidinhas de leve. Utilizando um arame fino, vou cortando a massa, fazendo os detalhes dos dedos. Para fazer a estrutura do vestido, corto 2 pedaços de arame grande e vou dobrando como zigue-zague para fazer aquele efeito de movimento da roupa. Amarro uma fita na cintura e fixo bem firme esses 2 pedaços de arame na cintura. Quero que o vestido seja bem rodado. Ela é muito sexy. Antes de cobrir a estrutura de arame do vestido com tecido, separo as peças, para não correr o risco de escorrer nata de cimento e as peças ficarem grudadas. Tenho aqui este pedaço de tecido que já tem um babado na borda. Vou utilizar ele para fazer a saia do vestido. Encharco na nata de cimento e cubro essa estrutura de arame e vou chumbando com massa. Esse vestidinho vai ser rodado e cheio de babado. A nossa coelhinha vai ficar uma fofura. Para fazer os braços, meço o tamanho de arame de aproximadamente 10 centímetros e dobro várias vezes para ficar bem resistente e dar volume. Envolvo na nata de cimento, dobro na posição, encaixo e amarro com tiras de tecido encharcado na nata de cimento e vou chumbando com massa. Deixo nessa posição até secar completamente. Se você preferir, poderá fazer a sua coelhinha com uma cenoura na mão ou um ovo de Páscoa. Neste momento você já faz a estrutura com isopor ou tecido, fixa na posição e deixa secar. Depois é só modelar e modelar também os dedinhos por cima para dar a ideia de que ela está segura. Fica uma fofura. Eu prefiro a minha assim, com os dedinhos cruzados, porque vou pintar o vestido com uma cor bem vibrante e muitas cores fortes ao mesmo tempo não combinam. Modelo o formato do focinho, a cavidade dos olhos e para fazer a boca, corto com uma espátula o formato da boca e para fazer os dentes faço uma cobrinha de massa, achato, fixo na posição e faço a divisão dos dentes com uma espátula. Fiz a minha coelhinha com as orelhas afastadas e ela ficou parecendo assustada. Eu não gostei do resultado, porque quero a minha coelhinha bem meiga, com um olhar expressivo olhando de frente. Então, retirei as orelhas, fixei na posição e chumbei com massa. Como a massa ainda não estava seca, foi bem fácil e agora estou amando o resultado. Olha que fofura! São as mesmas orelhas, só mudei de posição. Com um pouco de massa, faço aquele detalhe em formato de triângulo do focinho. Para fazer os olhos, vou utilizar 2 pedrinhas de decorar aquário. Espalho uma camada de massa e fixo as pedrinhas dos olhos. Para fazer os cílios, faço uma cobrinha de massa, fixo por cima dos olhos
aliso com a ponta dos dedos para dar uma suavizada e vou riscando com uma espátula, fazendo os fios dos cílios. Para fazer a manga do vestido, faço uma bola de massa em formato de coxinha, fixo na posição, faço uma cobrinha de massa e vou fazendo zigue-zague para ser a borda da manga. Olha que bacana, ficou muito lindo, até parece os vestidos que a mãe costurava para mim quando eu era criança. Para fazer o pomponzinho do rabo, fixo uma bola e vou dando batidinha de leve com a ponta dos dedos para fazer aquele efeito de pelos fofinhos. Para fazer os cabelos do topete, fui fazendo cobrinhas de massa e colando e riscando com a ponta da espátula para fazer os detalhes dos fios. Este lacinho eu já tinha disponível, apenas encharquei na nata de cimento e fixei na posição. Passei o impermeabilizante como de costume e dei 2 demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Fiz o contorno dos olhos de marrom e pintei os cílios de preto. Contornei a pedra dos olhos com azul bem claro. Misturei um pouco de marrom no rosa e pintei as orelhas e o focinho. Pintei o topete de marrom, o laço, os lábios e o vestido, pintei de rosa choque. Na divisão dos dedos, passei um pouco de marrom claro para se destacar. Finalizo com a cera líquida incolor extra brilho. E olha que lindeza, gente! Eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado, pois foi feito com muito carinho e pensando em vocês. Me sigam também nas redes sociais. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Grande abraço e até o próximo trabalho, se Deus quiser.